Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar. Esse é o segredo. Rezar sempre sem desanimar. Não pode parar de rezar, meu irmão. A oração é a gasolina da sua vida espiritual. Imagine um homem que pega o seu carro e arranca e não olha. Passado umas horas o carro para e ele vai ver, faltou a gasolina. E a culpa é do carro? Não pode parar de rezar. Tem uma frase que eu gosto muito, de Santo Afonso, que é essa ideia. E o Catecismo da Igreja Católica cita. Santo Afonso diz: quem reza se salva, e quem não reza se condena. Que importante é a oração na nossa vida. É muito importante. Se você deixar de beber água, se vai fazer mal, a sua saúde não aguenta. A sua alma precisa da água, do oxigênio da oração, do alimento da oração. E a missa, como vimos hoje de manhã, é a oração mais poderosa que Deus nos deixou. Deus atua, nos alimenta com a sua palavra, que é vida, e se dá, se oferece a nós em comunhão. Lá na Europa tem uma loteria, um desses jogos de sorte, não sei se loteria se percebe. Tem uma loteria que ganha um montão de euros. Cá no Brasil, não sei, tem raspadinha, né? Tem umas raspadinhas que ganham um montão de reais. E eu gosto de brincar lá na minha paróquia, tenho 3 paróquias, e às vezes pergunto: meu irmão, se você tivesse de escolher receber Jesus em comunhão, ou ganhar o primeiro prêmio da raspadinha, e aí? Tem muita gente lá na minha paróquia: ô padre, eu, na verdade, criei as duas coisas. Deus se dá tão abundantemente e tão gratuitamente que nós, tantas vezes, não damos o devido valor. Se você caminhasse a vida toda, fizesse sacrifício a vida toda para receber uma vez da comunhão, valia a pena. Porque é Deus que você está recebendo na sua alma. Não tem preço. Não tem preço. Se não, uma frase que me tocou muito do Monsenhor Jonas Habib, quando entrei aqui no centro, na sede do David, tem lá uma frase que gostei muito: quem não adorar não vai aguentar. É muito bonito. Os tempos que vivemos se estão tornando cada vez mais difíceis para os filhos de Deus. Você já percebeu isso ou não? Já percebeu? O mundo se está tornando cada vez, pouco a pouco, mais agressivo contra os filhos de Deus. E começa ouvindo tantas histórias tão tristes no nosso mundo. Os cristãos são a religião mais perseguida do mundo inteiro. Tem zonas que é mesmo morte, né? Tive colegas no seminário, me tocou muito, que vinham da China, da igreja clandestina. Para eles, ser cristão era arriscar a vida por Jesus. E isso me fez muito bem.
Um dos meus colegas de seminário, para poder vir estudar na Europa, teve que fingir que vinha estudar engenharia. Porque se o governo souber, tudo termina. O bispo dele teve 34 anos na prisão, por ser um bispo obediente ao Papa, em comunhão com o Papa. Isso acontece no nosso mundo. Nos nossos países, tem liberdade religiosa, oficialmente. Mas a cultura, o ambiente, se está tornando cada vez mais agressivo. Tem um padre lá nos Estados Unidos que conta: quando eu era um jovem sacerdote, eu ia nos transportes, nos públicos, no barco, para chegar na paróquia. E quando eu era jovem sacerdote, há muitos anos atrás, todo mundo pedia a bênção. Sua bênção, padre, sua bênção. E passados agora uns 40 anos, 30 anos, ele conta que tem gente que cospe nele. Como as coisas mudaram? Como as coisas mudaram rápido? E eu também já experimento um pouco isso lá no Portugal. Imagine Portugal, onde Nossa Senhora apareceu. Tem tanta gente que já se ri quando vê um sacerdote, que abana a cabeça. O que está acontecendo? A humanidade está virando as costas ao nosso Deus. A Europa, de tradição cristã, se cansou de Jesus. Que pena. E você vê, são mais felizes hoje? Sabe quais são os 3 remédios mais vendidos em Portugal? São 3 antidepressivos. Porque se você vive sem Deus, se separa da fonte do amor verdadeiro. E sem amor a pessoa humana não pode viver. Porque você foi criado para amar e ser amado. O suicídio cresce. O divórcio em Portugal, 75%. Em cada 4 casamentos, 3 acabam no divórcio. Qual é o problema? Nos afastamos de Deus. Viramos as costas ao nosso Deus. Se desligou da fonte do amor e da fonte da verdade. Mergulhou no mundo. Se deixou seduzir e enganar. E agora sofre. E o nosso Jesus sofre do céu. Nossa mãe, a Virgem Maria, sofre. Por isso aparece em todo o canto do mundo. Porque não suporta ver os seus filhos sofrer. Já falei aqui, mas sempre me tocou tanto, né? Em Fátima vai fazer 100 anos. Não tinha televisão, não tinha cinema. 1917. Todo mundo vivia no campo, era bem tranquilo. E já nesse momento, a Virgem Maria dizia: muitas almas se perdem. Mostrou o inferno. E eu penso comigo: nossa, e hoje? Para mim, naquele tempo, 1917, era um céu, todo mundo bem cristão, todo mundo na missa no domingo, nem de jeito nenhum faltar na missa do domingo. E hoje a gente pensa que vou na terça-feira, em vez de ir no domingo. Não, é um pecado grave, meu irmão. É um pecado grave, faltar na missa do domingo. Dai a Deus o que é de Deus. Eu sempre ajudo as pessoas a perceber. Imagine que eu sou o seu patrão. Você trabalha no meu restaurante. E no final do mês, não lhe pago. Sou muito simpático. Ofereço uns chocolates para você.
mas me esqueço de pagar o salário. Você acha justo? Só um mês. Só um mês é demais. Só um mês é demais. Tem que ter muito cuidado. Então, o mundo, essa cultura em que vivemos, está virando. Você liga a televisão e o que vê? Alguém fala o nome de Jesus? Lá na Europa não, cá não sei, né? Mas a novela, veneno, catequese do mundo, te levando ao pecado, te enganando com tantas mentiras, tantas mentiras. A confusão, o tempo em que vivemos são tempos de grande confusão, em que o mal é apresentado como o bem. O divórcio é bom, o homossexualismo é bom, e um montão de mentiras que vêm do pai da mentira. Todas as religiões são iguais. O mundo não para na sua catequese. Não para. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 anos, 20 anos, e os vossos filhos, os nossos irmãos mais novos, nascem neste ambiente, na escola, os amigos, tudo com essa catequese, o mundo. Como é difícil, né, para tanta gente encontrar, experimentar o amor de Jesus hoje. Jesus, né, no Evangelho pergunta, essa é a pergunta forte para todos nós: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? E por isso o Papa Bento XVI quis esse ano da fé, está quase terminando. Por quê? Porque vivemos uma profunda crise de fé. E é difícil lá na Europa falar de Jesus, porque as pessoas pensam que conhecem. Padre, eu sei, eu sou católico. Mas depois você vai ver, não vai na missa, não conhece a palavra de Deus, professa tudo que o mundo propõe. Sou católico, mas a igreja não concordo com a contracepção, padre. Sou católico, mas sou a favor do homossexualismo. Mas. Por trás disso, eu é que sei. O que Deus disse. Tem um padre amigo meu lá em Portugal que tem muita graça e diz: tem pessoas que pensam que são a 4ª pessoa da Santíssima Trindade. É a soberba, meu irmão. É o orgulho. Você não conhece a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, medite na palavra e se arrependa. Não deixe que seja o mundo a formar a sua mente. Resista, reze, sem desanimar. São Paulo, eu gosto muito das cartas de São Paulo a Timóteo e a Tito, são lindas. Na segunda carta a Timóteo, capítulos 3º e 4º, tem várias afirmações fortes sobre os últimos tempos. Esses tempos nos quais a igreja vai passar esses mistérios dolorosos. Jesus quer que o seu corpo viva todo o seu mistério. Nós gostávamos de dar um salto dos mistérios luminosos, um salto bem acrobático, aqueles de ginástica, e aterrar diretamente nos mistérios gloriosos. Ninguém quer sofrer. Mas se você tiver fé, você vai perceber que não tem gloriosos sem dolorosos, que não tem céu senão por meio da cruz. É morrendo, como ensina São Francisco, que se ressuscita
para a vida eterna. Então, São Paulo, que diz desses últimos dias? Desses mistérios dolorosos que a igreja vai viver antes de entrar na glória do Senhor. Capítulo 3, versículo 1. Fica sabendo, está falando a Timóteo, que nos últimos dias surgirão tempos difíceis. Nos últimos dias surgirão tempos difíceis. Olha a volta, meu irmão. Olha a volta. As pessoas tornar-se-ão egoístas, interesseiras, arrogantes, soberbas, blasfemas, desrespeitadoras dos pais. Ei, como isso é verdade. Ingratas, ímpias, sem coração, implacáveis, caluniadoras, descontroladas, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, orgulhosas e mais amigas dos prazeres do que de Deus. Olha aí, que fotografia tão nítida de tantos ambientes do mundo de hoje. Mais amigas dos prazeres do que de Deus. Tem gente que não faz o mínimo sacrifício por Jesus. O mínimo. Você tem missa aí a 3 quilômetros e não vai. Eu admiro muito, tive muitos colegas também lá na África, da África no seminário, e eles contavam que lá no domingo tem gente que o domingo gira todo à volta da missa. Tem gente que sai de casa de manhã caminhando, já cantando, vai cantando para o caminho, caminha 2 horas, chega lá no local da missa. A missa é bem alegre, como aqui, na Cachoeira Paulista. É uma festa da fé. O padre, tem padres amigos meus, né, africanos, da Nigéria, de tantos países, e ele dizia: se eu no domingo fizesse uma homilia, uma pregação de meia hora, o povo me pegava, porque eles fizeram 3 horas caminhando. Não, senhor pai, vai ter que pregar a palavra de Deus, sem pressa. Que bonito. Lá na Europa é o contrário. Lá na Europa, 15 minutos começa a ser perigoso para a sua vida. Tem gente que não tem vergonha e começa olhando no relógio, na frente do padre. Mas, meu irmão, onde está o teu amor? E depois 3 horas voltando a casa, todo domingo para a missa. E lá na Europa é tudo correndo. Não tem tempo para Deus. Deus que te dá o tempo, Deus que te dá cada dia, cada semana, e você não tem 1 hora para Deus. E em São Paulo continua, não? Dizendo todas essas atitudes que a gente vê crescendo nesse mundo pagão que temos à nossa volta. Conservarão uma aparência de piedade, mas negarão a sua essência. Procura evitar essa gente. Continua, e pouco mais à frente, diz a Timóteo: todos os que quiserem viver a fé em Cristo Jesus serão perseguidos. E isso está começando a acontecer. E por isso é que é tão importante a palavra de Jesus: orar sempre sem desanimar.
Porque quando a perseguição se for tornando pesada, se você não estiver adorando, rezando, não vai aguentar, meu irmão. Porque somos fracos. Olha os apóstolos. Olha Pedro. Mestre, eu te seguirei até a morte. Me negarás 3 vezes. E antes disse, reza, orai e vigiai para não caíres. E ele dormiu. E depois, quando o medo bloqueou Pedro. Negou 3 vezes. E os outros discípulos, né, prenderam Jesus e fugiram todos. E portanto, nós não somos mais fortes que eles, meus irmãos. Somos fracos. Mas confiamos no poder do Senhor e na força que vem do Senhor. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o segredo. São Paulo, quando sou fraco, é que sou forte, porque confio e espero do Senhor toda a força. E essa força vem pela oração perseverante, sem desanimar, todos os dias. Você vai ter que dizer que não a muita coisa. Por quê? Porque vou rezar. Vem lá rápido, vamos lá, é só 1 minuto. Agora não posso tudo. Tem que escolher. Me comove muito os primeiros séculos da vida da igreja. Os cristãos nasceram num ambiente bem difícil. O Império Romano, com todos os seus cultos pagãos. Ser cristão era ilegal. Ilegal. Não podia construir uma igreja. Se juntavam em casa uns dos outros. E o que aconteceu? Em 300 anos, em 3 séculos, o mundo se tornou cristão. O imperador se converteu e pediu o batismo. Como? Pela fé daquela gente. Perseveraram na oração, contra tudo e contra todos. Mártires. Pense agora, meu irmão. Estou pronto para morrer por Jesus? Estou pronto para defender a minha fé até a morte? Jesus, não há maior amor que dar a vida pelos amigos. E por Jesus, o maior amigo. Por que vale a pena ser fiel a Jesus até o fim? Quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai. Quem me reconhecer diante dos homens. Lá no Império Romano, às vezes até obrigavam os cristãos, a sacrificar os ídolos pagãos, ao imperador, que era adorado como Deus. E os cristãos diziam, eu obedeço ao imperador como autoridade civil, mas não adoro como Deus. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você quer matar? Pode matar. E esse testemunho, na sua morte, cada vez convertia mais gente. Nossa, todo mundo ficava sem palavras. Que é isso? Essa gente, que é isso, meu irmão? Que heroicidade. Só o amor de Deus nos pode fortalecer até esse ponto. Não tem outra explicação humana. E continua São Paulo, virão tempos em que o ensinamento salutar não será aceite. A palavra de Deus vai ser rejeitada. Mas as pessoas acumularão mestres que lhes encham os ouvidos, de acordo com os seus próprios desejos. É o que vemos. Tem religiões que você escolhe o que gosta. Desviarão os ouvidos da verdade e divagarão ao sabor de fábulas.
Olha a nova era. Desviarão os ouvidos da verdade e navegarão ao sabor das fábulas. Bobagem sobre bobagem. Reencarnação. Nós somos energia. Tudo é energia. Deus é tudo. É o universo. Não. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é a criação. Deus é o Criador. Umas depois das outras. E tem tanto cristão caindo nisso. Lá em Portugal você vai numa, não sei se diz bomba de gasolina, para pôr gasolina no carro, e quando vai pagar tem chocolate, e jornais e uns livros. E são quase todos, tem um montão de livros de nova era. Com capa bonita, até fala de Jesus. Jesus descobriu quem Ele era Deus, e eu também sou Deus. Você está doido, meu irmão? Você está doido? Enlouqueceu? Para eles não há pecado. É tudo, a salvação é uma autossalvação, é um descobrir o divino que você é. Você enlouqueceu. E tudo isso vem da onde? Ninguém sabe. E esse veneno se está alastrando rapidamente. E agora com os meios de comunicação, com a internet, se espalha rápido a nível mundial. Eu também via isso lá no seminário. Tinha seminaristas de países muito católicos. E padres amigos, Polônia, um país bem católico. E eles diziam, está mudando, está entrando o veneno do mundo. Está entrando rápido. Então, rezar. Quem não adorar, quem não rezar, não vai aguentar. E que pede a Virgem Maria em todos os lugares do mundo onde aparece. Rezem, meus filhos. Rezem muito. Muito. Todos os dias. Então, penso que aí Jesus nos pede hoje para tomar uma decisão nessa área. Jesus, eu quero rezar todos os dias, muito. Missa, se possível. Terço, pelo menos um. Pelo menos um. Meditar a palavra de Deus. Adorar Jesus Eucarístico. Esse é o segredo dos santos. Senão, não vamos aguentar. Jesus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que não vai permitir por muito mais tempo, que continuem se perdendo tantas almas. Deus vai dar um abanão bem forte no nosso mundo, bem forte. Mas o meu conselho é: você não espere por isso. Comece hoje a rezar. Não espere que aconteça uma coisa difícil para abrir os olhos. Abre agora. Abre agora. E tenho outra notícia para você. Jesus também precisa de ti. Nós viemos aqui porque sem Ele não podemos. Ele é o nosso tudo, o nosso Salvador, aquele que nos cura, que nos liberta. Viemos para receber a ajuda de Jesus e para pedir. Mas Jesus também quer pedir coisas para você. Eu preciso de ti, diz Jesus. Você, eu sim. Jesus quer você numa missão de resgate.
resgate de almas. Não perca mais tempo. Não tem obra mais bela aos olhos de Deus do que dedicar a vida pela glória de Deus e pela salvação das almas. Entre nessa missão. Hoje, a confusão vai aumentar no futuro rápido. Está tudo acontecendo muito rápido. Posso dar tantos exemplos para você. Alguns que fazem chorar. Bem duros, né? Por exemplo, agora na Inglaterra, passaram umas leis a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo. E estão obrigando legalmente todas as agências de adoção de crianças a dar também crianças para esses casais, entre aspas, de pessoas do mesmo sexo. E qual é o problema? O problema é que 30% das agências são agências católicas de adoção, que durante centenas de anos têm servido esses nossos irmãos órfãos. Então, se as agências católicas não derem, cometem um crime, uma ilegalidade. O governo vai vir em cima deles. Ou obedecem às leis, ou vai ter problema. Já está tendo. No outro dia, um padre no Canadá, pregando na missa sobre a palavra de Deus, Romanos e Coríntios, foi preso, porque falou contra o homossexualismo. No outro dia, em Londres, 2 pregadores, também falando sobre o homossexualismo, a partir da palavra de Deus, foram presos, meu irmão. Abre o olho. Parece mentira, mas a coisa se está complicando. E a coisa é bem organizada, o mal está bem organizado. Temos as instituições da ONU, a Unesco, a Organização Mundial da Saúde, a promover a nível mundial políticas de educação sexual que são apologia do pecado. E os estados estão sendo forçados a ensinar às crianças a partir dos 5 anos que o homossexualismo é bom, ensinando a masturbar-se a partir dos 5 anos. Já está acontecendo. A nível mundial, Unesco. Estão cada vez sendo mais produzidos essas leis contra a homofobia, né, que destroem a liberdade religiosa. Destroem. Então, tem um montão de casos, não? Já está acontecendo, mas é muito subtil. E onde estão os guerreiros de Deus? Onde estão os soldados de Cristo? 2 bilhões de cristãos no mundo, calados. Por quê? Quem vai defender a palavra do Senhor? Vamos, minha gente! Você vai defender a palavra do Senhor. Você vai lutar pela Santa Igreja. Você vai se dar pela salvação das almas. Sem compromisso, sem mas. E se derem um tiro para você, glória a Deus. Vai no céu direto. Glória a Deus. De que serve o homem ganhar o mundo, se perder a sua alma? E por isso, chegou o momento, né? Jesus está fazendo o seu exército. Maria, que aparece nos 4 cantos do mundo. Minha vida mudou numa dessas aparições da Virgem Maria. Fui agraciado. Obrigado, Mãe do Céu. Senão não estaria aqui.
ela me abriu os olhos. Ela me abriu. Eu estava cego. Eu ia na missa e não via. E ela me salvou. Próxima vez que alguém perguntar para você, meu irmão, qual é o seu signo? A resposta vai ser: o meu signo é Jesus de Nazaré. Amar a Deus com todo o coração, servir a Deus, não tem alegria maior. Que não sejamos daqueles cristãos que, se não recebem o que querem, se afastam. Que no fundo, querem servir-se de Deus. Não. Nós viemos, Senhor, porque te queremos amar mais e te servir com todo o coração. Nesses tempos de confusão, tem 2 livros que você tem que ter lá em casa. E tem um canal de televisão também. Canção nova! É isso. Essa é a luz. E os livros são a Palavra de Deus, que você já tem, e o Catecismo da Igreja Católica. É isso. Não perca muito tempo lendo um montão de livros. Leia muitas vezes, dedique muito tempo, perca muito tempo com a Palavra de Deus e com o Catecismo da Igreja Católica. Lê uma vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes. Aí está a luz que vem do céu. E uma última cruzada que temos que fazer nós. Jesus nos pede. Sempre me tocou muito, também está bem ligado com a mensagem de Fátima. A Beata Jacinta, antes de morrer lá em Lisboa, recebi algumas pessoas. Estava bem feliz de morrer, de ir no céu. Como muda, como a fé muda tudo. Morrer significa para quem acredita finalmente ver o nosso Jesus, olhos nos olhos. São Paulo, para mim morrer é lucro. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E os santos, Santa Teresinha do Menino Jesus, eu não morro, eu entro na vida. Santa Teresa de Ávila, eu morro porque não morro. Com humor, né? Se nós amamos o nosso Jesus, o dia da nossa morte vai ser uma alegria. Vai ser abraçar o Jesus e não mais largar. Finalmente. Mas como dizia a Beata Jacinta, pouco antes de morrer, dizia às pessoas que a visitavam: os pecados, faz quase 100 anos, imagine, os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne, as desordens sexuais, a luxúria da carne. Em 1917, não tinha internet, nem televisão, nem. Imagine que ela diria, como é verdade, você olha à nossa volta. Impressionante. Então essa cruzada vale a pena, que é a cruzada da pureza, da castidade. Porque o inimigo de Deus está pegando muitas almas por esses pecados, que são graves.
Não é só o adultério, mas tem um montão de coisas: contracepção, masturbação, atos homossexuais, pornografia. Como ofende a Deus? Nós somos sagrados, templo do Espírito Santo. Não, você não é um objeto, meu irmão. Você é uma pessoa. Você é a imagem de Deus. Então, essa é uma grande cruzada. Uma cruzada que salva almas. Quantos matrimônios se destroem por causa da contracepção? As estatísticas dizem que 90% dos casais pratica a contracepção. E a igreja ensina, e a palavra de Deus ensina, que é um pecado grave, que destrói o amor. Destrói o amor. Você acaba usando o outro, em vez de se dar ao outro. O amor conjugal é um amor que é fecundo por sua natureza. E o mundo faz da sexualidade uma espécie de esporte. É um esporte. Não. Os guerreiros de Cristo vão lutar nessa cruzada. Salva almas. Pois tem coisas ligadas com essa cruzada. E uma eu vou dizer aqui porque vejo que é uma batalha aqui também no Brasil e que muita gente não tem muita sensibilidade nesse ponto, que é a questão da modéstia no vestir. É isso. Você é sagrado. E o mundo vende um montão de roupa que não serve para um filho de Deus. Tem que resistir. Não serve. A irmã Lúcia, uma das pastorinhas de Fátima, também lá bem quase 100 anos atrás dizia: virão muitas modas que ofendem a Deus. Virão muitas modas que ofendem a Deus. E ela tem um livro muito bonito que se chama Apelos da Mensagem de Fátima. E que está em português, obviamente. Não é muito conhecido, mas é bem bonito. Escrito por alguém que viu Nossa Senhora muitas vezes. E ela diz que um filho de Deus deve vestir de um modo diferente por 2 motivos. Primeiro, para não ofender a Deus. Você tem que ser diferente, sem medo, meu irmão. E segundo, para dar testemunho: eu sou de Jesus. É isso. Padre, mas seja um pouco mais concreto com essa história da modéstia. Então, o problema não é muito complicado. Tem certas partes do nosso corpo que naturalmente chamam a atenção do sexo oposto. Verdade? Pronto, não é preciso dizer mais. Obrigado. Então, essas partes temos que ter um cuidado especial. Por quê? Porque você, mesmo sem má intenção sua, pode pôr em dificuldade um seu irmão. Mas, padre, eu não queria fazer mal a ninguém. Mas a minha tia me deu essa blusa, a minha madrinha. Minha filha, essa blusa é muito curta. E é muito justa. E os homens estão olhando.
E muitos não são cristãos, não têm bom pensamento. E outros são cristãos e têm maus pensamentos. E a culpa é só deles? A culpa é só deles? Você está ajudando. Você está sendo ocasião de escândalo. O seu irmão tropeçou porque você não teve cuidado. E que triste, né? Nós devíamos viver ao contrário. A nosso testemunho devia fazer as almas, as pessoas, nossos irmãos, olhar para Jesus, aproximar-se de Deus, e não o contrário. Ai de nós! Jesus tem frases tão duras, né, para quem escandaliza. Ai de aquele que escandaliza um desses pequeninos. Melhor seria que lhe atassem uma mão ao pescoço e o lançassem no mar. Forte! Que responsabilidade o nosso testemunho. E para as meninas, senhoras, esse é um ponto mais difícil que para os meninos, né? Porque é o que é, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Roupa muito justa, roupa transparente, não ajuda, não pode, um filho de Deus não pode. Padre, então vou ter que jogar tudo que tem lá em casa. Paciência, Deus proverá. Pelo céu, por Jesus, valem a pena todos os sacrifícios. Todos os sacrifícios. E pronto. E tem muitos de vocês que já me pediram algumas orações por pessoas. Estou rezando por todos os para as suas intenções, e queria dizer também que amo muito cada um de vocês, né? Se por acaso, coisa que não vai acontecer, algum não chegar no céu, ouça bem, eu vou pedir uma autorização especial. O santo, meu irmão, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.